Agora que já temos aqui a nossa view a apresentar os dados da taxa que queremos editar, nós vamos ter que concentrar a nossa atualização no atualizar. E o atualizar vai ser a submissão do formulário que depois vai permitir que seja executado, aqui neste caso, quando eu venho outra vez ao editar, e reparem que eu no meu formulário tenho aqui para que seja executado o taxas editar com a taxa que eu escolhi, okay? Com o ID da taxa que eu escolhi. Então, quando eu chegar aqui, o sistema vai detectar que houve um post. E por isso eu tenho aqui tudo encolhido para podermos agora observar com calma o código que está aqui dentro. Então, nós vamos buscar os dados submetidos pelo formulário. Ok, tranquilo, vamos manter este código que aqui está. Ele vai buscar a designação e o valor da percentagem. Depois vamos verificar se já existe a taxa com o mesmo nome. Ok? Então, temos aqui o resultado é igual a model check other text. Bom, nós já fizemos isto aqui há 2 ou 3 vídeos atrás, porque nós vamos ter que verificar se de facto já temos este código criado. Eu penso que sim. Então vamos ver aqui, ou se calhar não temos. Reparem, nós temos aqui o check text. Ok? Vamos aqui colocar desta forma. Temos o add text, temos o get text, check o get all texts. Portanto, não temos este modo, ou este método, perdão, criado. No entanto, ele já está aqui definido, e bem definido, ok? Reparem, já tem aqui o request, portanto, já passa lá para o seu interior a designação, o texto da designação e o ID da taxa. Ora, porquê é que nós fizemos isto? Porque no famílias nós temos também um check other family. Bom, vamos então verificar aqui um check other family, e eu vou simplesmente copiar todo este código e vou novamente fazer uma readaptação. Então vamos colocar aqui em baixo, e agora vamos olhar para isto. Neste caso é check other text. Os argumentos daqui da minha função, os parâmetros, vamos deixar ficar assim, mas aqui vamos obviamente alterar para taxa. Depois no array temos designação e vamos passar aqui o taxa. Agora vamos aqui aos resultados e fazer a query correta. O stock taxas. Where, designação, exatamente, que é o mesmo nome do campo na tabela das taxas, portanto não há qualquer problema, onde designação seja igual ao primeiro parâmetro e ID taxa seja igual diferente do ID que nós estamos a utilizar. E nós estamos aqui com isto a procurar o quê? Verificar se o texto que nós vamos alterar já existe associado a uma ou outra taxa. E nós não queremos que isso aconteça. Isto é, se existir aqui, imaginem só, eu vou fazer aqui um editar no taxa 2, mas vou alterar o nome de taxa 2 para taxa 1, não é possível, ou não pode ser possível, porque já existe uma taxa com essa designação. E é disso que nós estamos a tratar aqui. Então nós estamos a perguntar se já existe uma outra taxa cuja designação seja exatamente igual àquela que nós estamos a colocar e o ID seja diferente daquele que nós estamos a usar para a edição. Porquê? Porque assim vai buscar, então, por exemplo, o caso do ID taxa 1. Se nós estivéssemos a tentar alterar para taxa 1. E vai buscar os resultados. Depois vai perguntar se há resultados, retorna true. Se não há resultados, retorna false. Então significa que, neste caso, se eu perguntar ao sistema já existe uma outra taxa com a mesma designação, ele vai verificar se a quantidade de resultados for diferente de 0, isto é, se existirem resultados, então, sim, já existe uma taxa com outro nome. Ou melhor, outra taxa com o mesmo nome. Assim é que é o termo correto. Caso contrário, return false. Então vamos regressar aqui e voltar a ler o nosso código. Ele continua por aqui, ele diz se resultado, e o resultado será então o verdadeiro ou o falso, é o valor que é retornado. Se o resultado for verdadeiro, ups, há um erro, já existe outra taxa com a mesma designação. Caso contrário, estamos em condições de poder atualizar. Então vamos verificar aqui, atualizar os dados da taxa na base de dados. Se o erro for igual a vazio, isto é, se não existir este erro definido, então significa que nós podemos atualizar. Temos aqui tax edit, então vamos verificar aqui se existe um tax edit. Ora, como podem verificar, não existe um tax edit, mas, exatamente, existe um family edit. Então vamos aqui ao family edit, copiar o código, vamos colá-lo aqui em baixo. Vamos alterar agora para tax edit, que é o nome que nós temos aqui. Ele recebe o ID taxa.
Depois vamos editar os dados da taxa. Request, tudo tranquilo, vai buscar os valores do post. Nos parâmetros nós vamos colocar não o selected parent, mas sim o text designação. Ok? Vamos apagar daqui. E vamos colocar também o text percentagem. E depois temos aqui um ID family, que seria aquele valor que estava ali no parâmetro, que passa, obviamente, para ID taxa. Ok? Agora vamos executar aqui a query que faz a atualização, que neste caso vai fazer a atualização em taxas. E depois tem aqui um set ID parent igual a isto. Ora, obviamente nós não queremos aqui. Queremos sim ter o set, obviamente, reparem aqui o seguinte, há um aspecto que é importante. O set é importantíssimo logo a seguir ao update. O update indica que vai fazer uma atualização. Logo de seguida vamos ter que definir qual é a tabela onde essa atualização é feita. E depois vamos definir um conjunto de alterações ou de atualizações. E para isso a palavra set é importantíssima. Então, quando eu apago esta linha daqui, nesta minha forma de reescrever código ou alterar código, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar o set aqui. Então, o set de designação vai ser igual ao primeiro parâmetro que ali está. Depois vamos colocar aqui uma vírgula para colocarmos de seguida que o percentagem é igual ao segundo parâmetro que aqui está. Okay. E vamos colocar um espaço, vou colocar aqui um ponto de concatenação. Esta é uma forma de nós escrevermos, em vez de estarmos a escrever tudo numa linha só, apenas para ter uma leitura mais simplificada. Eu tenho a designação, a percentagem, where id taxa é igual ao valor que ali está. Não se esqueçam que cada um destes sinais tem que estar claramente identificado pela mesma ordem no array dos parâmetros, ok? E, portanto, temos aqui já, então, a atualização da taxa. Vamos regressar, então, aos stocks. Ele faz a atualização, vai passar para o data uma mensagem de sucesso indicando que a taxa foi atualizada com sucesso. Bom, eu aqui não vou passar isto, não necessito. Porquê? Porque eu vou fazer um redirecionamento para o estoque das taxas. Então esta mensagem não vai ser utilizada. Okay? Vamos fazer o redirecionamento para estoque taxas, ele vai redirecionar para estoque taxas. Se existir um erro, ele vai colocar, isto é, se houve aqui este erro, ele vai colocar o erro dentro do data e quando a minha view for apresentada, ele vai voltar a apresentá-la com a mensagem do erro ali. E nós já vamos fazer esse teste. Bom, então eu vou aqui colocar o código um bocadinho mais bem organizado, simplesmente isto, e eu penso que teremos aqui o nosso código corretamente escrito. Vamos verificar então, mais uma vez, se temos aqui algum erro. Eu vou fazer aqui um refresh, tudo tranquilo. Vamos fazer a primeira experiência, que é editar a taxa 2 e alterá-la para taxa 1. Ora, isso não poderá acontecer. Então vamos colocar aqui taxa 1. Vamos aqui atualizar e reparem, já existe outra taxa com a mesma designação. Portanto, está correto. Outra coisa que nós temos que testar é a operação mais básica, que é editar sem editar nada. Então, se eu clicar em editar e simplesmente clicar em atualizar, o sistema tem que funcionar sem qualquer problema. E cá está, funcionou. Mas reparem no seguinte, eu fiquei aqui com 0% e não era isto que eu tinha. Okay? Então, o valor da taxa que eu anteriormente tinha aqui de 25,25, vamos chamar assim, ok? Ou era com outro valor qualquer, 23,25. Se eu clicar em atualizar, ele não está a passar para aquele lado. Bom, vamos verificar então no nosso código o que é que está a acontecer. Reparem que eu, quando clico em editar, o valor 15 vai para lá corretamente. Depois só não volta como deve ser. Bom, vamos então verificar aqui o que é que se passa. Olhamos então para o código, vamos verificar aqui no taxas que temos aqui um name text valor e eu estou a usar aqui no meu model text percentagem. Então, neste caso, aqui só faltava alterar para valor, okay? Porque estávamos a ir buscar algo que não existia. Bom, vamos verificar se de facto agora estamos com o código correto. Eu vou atualizar a taxa 2 para o valor que ela tinha, que eu julgo que era 23,25,
25, qualquer coisa deste género, pode ser, não há problema. Então vamos colocar aqui 23.25, vamos clicar em atualizar e cá está então a nossa taxa atualizada. Obviamente que se eu quiser agora editar para um nome diferente, passar o taxa 2 para taxa 3, eu vou passar aqui o taxa 2 para taxa 3, vamos fazer aqui atualizar e está então alterado. E este tipo de testes vocês podem, e é uma sugestão muito pessoal, podem nos fazer da seguinte forma. Sempre que vocês quiserem fazer um ambiente de CRUD, isto é, Create, Read, Update, Delete, e vocês estão a fazer estes testes, isto é, clicar em editar e simplesmente clicar em atualizar, clicar em editar, alterar o nome para uma taxa que já existe e atualizar, tem que dar erro, etc. Aquilo que eu vos sugiro que vocês façam é que dentro do vosso próprio projeto, vocês façam uma coisa muito simples, que é, na pasta de material, vocês podem criar um fecheiro de testes.txt e vocês podem colocar aqui, ou devem colocar aqui, uma espécie de uma checklist dos testes que vocês têm que fazer. Imaginem aqui testes de edição. E o que é que vocês vão colocar aqui? Primeiro, editar e atualizar sem alterar dados. Segundo, editar e tentar alterar designação para designação existente. 3. Editar e tentar alterar designação para nova designação. Isto, o que é que eu estou aqui basicamente a fazer? Estou a elencar ou a enumerar o conjunto de testes que eu devo fazer aos meus formulários, no sentido de ter a certeza absoluta que eles estão a funcionar bem em qualquer cenário. E vocês poderão dizer, bom, mas não estou a ver grande utilidade nisso. Reparem que nós vamos escrever tanta quantidade de código que a determinada altura vamos ter que pensar, bom, estou aqui mais uma vez numa circunstância em que tenho um botão para editar, vou ter aqui um formulário, quais são afinal as experiências ou os testes que eu tenho que fazer? E isto pode ser de facto um instrumento extraordinariamente importante para vocês terem a certeza absoluta de que realizam a sequência de testes todas necessárias para garantir que o vosso sistema está a funcionar de forma correta. Obviamente que eu não elenquei eventualmente tudo aquilo que deveria aqui elencar, mas eu penso que a mensagem deu para entender qual é o objetivo deste mecanismo.